noite, você que acompanha a TV Câmara. Está começando mais uma edição do programa Política em Ação. E discutir o trabalho dos advogados criminalistas é o tema do nosso programa de hoje. Por isso, vamos saber um pouco mais sobre a ACEPLAN, uma associação que fala justamente deste trabalho. Então, estão aqui comigo o presidente da ACEPLAN, Gustavo da Luz, e também o primeiro secretário, Felipe Henrique Leso. Boa noite, bem-vindos à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Muito obrigado por ser esse espaço a nós. Nós agradecemos. Boa noite, Cláudia. Felipe. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Então, eu começo perguntando, o que é a ACEPLAN? A ACEPLAN é uma associação de advogados, na verdade a ACEPLAN é a Associação dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio. É uma associação em que advogados criminalistas se juntaram para buscar, enfim, um fortalecimento da classe. Qual é o objetivo, então, da associação, Gustavo? A associação, ela basicamente tem 5 pilares. O primeiro pilar seria a defesa de direitos e de prerrogativas dos advogados que trabalham na seara criminal. O segundo seria a gente aperfeiçoar esse contato entre a advocacia criminal e as demais instituições, e isso a associação ela busca fazer esse contato com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia. O terceiro pilar seria, então, nós buscarmos o atendimento dos necessitados, e disso a associação ela deixa disponível a Passo Fundo todos os dias um advogado dativo. O que esse advogado dativo faz? Ele é o advogado que faz o atendimento gratuito a todas aquelas pessoas que, por exemplo, são presas em flagrante e não têm dinheiro, não têm condições de contratar um advogado. O nosso quarto pilar é o aperfeiçoamento dos associados, seja com palestras, eventos. Nós tivemos um evento em maio agora em que nós apoiamos e trouxemos 2 ministros do STJ para fazer palestras aqui mais fundo. E o quinto pilar, e que é um dos mais importantes nosso, é nada mais do que a gente fazer essa aproximação entre colegas, a gente entender que nós não somos, na verdade, concorrentes, e sim nós somos parceiros uns dos outros. Que legal, bem importante. Felipe, então, a associação aí já possui diversos membros. Desde quando ela foi criada? Quantos membros hoje contém? Desde 2008, já faz 10 anos que a associação está trabalhando na ativa. Hoje compõe 50 membros, 50 advogados. 50 advogados. E o que precisa para participar? Tem algum pré-requisito, Gustavo? Tem algum valor para os advogados que estão nos assistindo? Basicamente, para se fazer parte da associação, tem que ser advogado. Né? Não precisa advogar estritamente só no crime, apenas atuar, ter o interesse de atuar no crime, e ser atualmente residente em Passo Fundo. Tem que ser residente em Passo Fundo. Basicamente isso, a mensalidade custa R$35, não existe custo para o ingresso. Então, todo advogado que tiver interesse, seja já trabalhando na advocacia criminal, seja querendo ingressar na advocacia criminal, está convidado a fazer parte da associação. Um valor bem pequeno, né, para os advogados, então, poder, que nem você disse, se aprimorar, ter uma rede de apoio, né, de uma estrutura também ao seu redor. Isso e uma das coisas que a gente valoriza muito na associação é exatamente esse networking que se faz, e muitos advogados que estão no início da sua carreira, eles buscam a associação exatamente para isso. Primeiro, pelos plantões dos flagrantes, ou seja, tu consegue fazer um número grande de plantões e ganhar uma prática na advocacia criminal. E ficar conhecido também, né? Perante os delegados, os policiais, que também no começo é muito difícil tu ter o contato, saber quem que... Para ganhar uma credibilidade. Isso, exatamente, também, né? Exatamente. Isso, e eu acho que no segundo ponto, também para conhecer os demais colegas e sanar dúvidas. É o que eu sempre digo, que a dúvida do nosso colega mais novo talvez é algo que muitos de nós já passamos anteriormente, no início da carreira, e que a gente pode sanar e, enfim, otimizar o trabalho do colega também. Para os recém-formados é bem importante, né, Felipe? Para os advogados que estão ingressando na área criminalista, acho que é essencial. Com certeza. Inclusive, agora, recentemente, nós estávamos fazendo uma lista de
dos associados novos com menos experiência para trabalhar em júris com advogados mais experientes da associação. Um advogado experiente com um que ainda não fez júri, justamente com essa intenção de aprimorar o conhecimento, né, e juntos fortalecer. Que legal. Eu queria falar um pouquinho mais desse trabalho social que vocês comentaram, né, que é um dos pilares. Como é que funciona esses plantões, né? Que trabalho vocês oferecem para quem, né, não tem condições, para essas pessoas em vulnerabilidade? Bom, como que funciona? Na verdade, é passada uma lista dos plantonistas, né, para os órgãos públicos, polícia, fórum, Ministério Público, e cada dia tem um plantonista no plantão, um associado de plantão, e aí quando cai um flagrante, determinada pessoa acaba sendo presa, ela não tem advogado constituído, é humilde, não tem condições financeiras de constituir um advogado, o próprio plantonista da delegacia liga para o telefone do plantão para que o plantonista da CEPLAN acompanhe este flagrante. Daí a gente faz todo o acompanhamento, presta toda a assessoria lá no plantão de forma gratuita, sem nenhuma onerosidade. Olha só, a associação também com trabalho social, né? Bem importante. Bom, a gente falou assim de advogado criminalista, falou um pouco dessa parte do crime, mas o que é ser um advogado criminalista, né? Eu pergunto para vocês, o que essa área do direito, esse ramo tem, né, a oferecer? A advocacia criminal, ela desde sempre é um ramo, né, da advocacia que a gente diz que é marginalizado. Muitas vezes o senso comum nos confunde como sendo quase nossos clientes, um comparsa dos nossos clientes. E na verdade isso é uma visão equivocada. O advogado criminalista ele busca mais do que soltar o bandido, que nem muitas pessoas dizem, ele busca resguardar os direitos tanto daquele pai de família que eventualmente se envolve num delito criminal, como daquele terrível, realmente criminoso, que comete algo que choca a sociedade. Porque seja o pai de família que comete um delito na vida, seja o criminoso que comete um delito todo dia, ambos têm os mesmos direitos. E a advocacia criminal é isso, é a gente buscar resguardar direitos para todos, e não para um ou para outro. Não faz distinção de pessoas, né, Felipe? Não, de forma alguma. Seja o que cometeu o pior crime, como o Gustavo falava, ou o mais rico, o mais pobre, tem direito a ser defendido. Exatamente. E hoje em dia ninguém está livre. Um simples acidente de trânsito, um atropelamento que tenha lesão corporal já acarreta um processo criminal e vai precisar de um advogado para defender, né? Então não é aquela falsa impressão, advogado criminalista só defende bandido. Não é isso, como o Dr. Gustavo explicou agora anteriormente. A própria questão do dirigir embriagado, Exato. Né? Então são coisas que todo mundo pode cometer, né? Quais são, uma curiosidade, qual é o crime hoje mais recorrente, que vocês mais defendem, alguma coisa mais simples nesse sentido? No meu caso, embriaguez e Maria da Penha também tem bastante casos. Isso, eu acho que hoje a gente tem isso de conhecimento público, né? Um dos crimes mais conhecidos de Passo Fundo, que é o estelionato. O meu escritório atende bastante delitos de estelionato. E eu acho que bastante também, e isso é conhecido de Passo Fundo, temos grandes advogados conhecidos pelo Tribunal do Júri também, crimes contra a vida, em que também é um carro-chefe e é algo bem recorrente aqui em Passo Fundo e acho que em vários escritórios aqui em Passo Fundo. Que legal. Conte um pouquinho para nós como vocês resolveram ingressar, né, nesta área. Foi desde a faculdade, vocês se apaixonaram ou depois na carreira profissional resolveram ir para a área criminalista? Eu conto que eu tenho é engraçado, porque quando eu entrei na faculdade, eu passei pelos 3 poderes durante a faculdade. E eu quis ser os 3 poderes. Né? Os três amos, a advocacia não é um poder, mas eu queria ser juiz, eu fui trabalhar no fórum, trabalhei, tive um ano de estágio na terceira vara criminal de Passo Fundo, foi incrível, mas eu vi que não era o que eu queria. Dessa vara criminal eu passei para um estágio no Ministério Público, trabalhei 2 anos com o Dr. Marcelo Pires, também foi uma experiência incrível, mas também é algo que talvez não tenha me encontrado tanto, e ao final disso eu fui para um escritório de advocacia fazer estágio e lá eu me encontrei como profissional, enfim, tanto pela matéria, a matéria sempre foi criminal desde o início, mas me encontrei pelo meu perfil, enfim, de pessoa, enfim, de interesse, e desde então, desse escritório eu segui como advogado e depois abri meu próprio escritório. Que legal. E você, Felipe, como é que foi? Comigo já foi um pouco diferente. Na verdade, eu comecei atuando na área civil e empresarial.
Durante a minha faculdade também eu fiz estágio no fórum, mas na 5ª Vara Civil. Então não pensava na área criminal. A área criminal eu passei a trabalhar a partir de 2014, que aí eu acabei fazendo uma especialização na área penal. Eu comecei a estudar para concursos também relacionados à área penal. E com o apoio de outros colegas mais experientes, como o Dr. Gustavo, que foi essencial na minha carreira de início, que me deu todo o apoio, comecei daí a engrenar e hoje estou praticamente só na área criminal. E a gente vê nesses casos, por exemplo, a importância da associação, né? Que também Exato. mostra a experiência de outros colegas, né? Com certeza. Que legal. Então hoje são cerca de 50 membros, vocês Isso, falaram. 50 membros. E os advogados que têm interesse em participar, então podem procurar vocês também para se filiar, para se associar, né, à entidade. Isso, podem procurar nós, existe até o telefone da Secretaria da CEPLAN, que é o 3632-7080, onde todo advogado, enfim, todo interessado pode entrar em contato, enfim, lá a gente fala com a nossa secretária e dá andamento na inscrição. A CEPLAN tem uma sede aqui em Passo Fundo, Gustavo? Ela não tem uma sede própria, na verdade é uma sede cedida por uns escritórios, inclusive é o meu escritório, por acaso, mas sempre ali tem uma secretária que cuida dos assuntos da CEPLAN, enfim. E o legal é que a entidade tem uma diretoria, né, que comanda, que organiza, né, o funcionamento. Como é que é feita a escolha? Quanto tempo dura a diretoria, né, essa gestão? Isso. A nossa diretoria ela tem o tempo de mandato de 2 anos, né? E a cada 2 anos é feita uma votação entre os associados para se escolher uma chapa ou outra. Essa última eleição a gente teve uma chapa única, em que é composta por mim como presidente, o Dr. Flávio Algarve como vice-presidente, o primeiro secretário-geral, o Dr. Lucas Duarte, o segundo secretário, que é o Dr. Felipe Leso, a primeira tesoureira, que é a doutora Laís Assunção, e a segunda tesoureira, que é a doutora Daniele Dil. Agora que você tocou no assunto das mulheres que compõem a diretoria, a gente vê poucas advogadas ainda, né, nesta área criminal. Vocês acreditam que isso tem mudado também? As mulheres estão se interessando mais por esse ramo? Sim, com certeza. Hoje eu acho que a CEPLAN tem meio que parelho até a questão de mulheres e homens. E cada vez mais as mulheres estão procurando a área criminal. Claro que talvez por estarem nesse meio, né, muitas vezes num presídio, numa delegacia, as mulheres podem sofrer um pouco mais, né, nesse ramo do que um homem. Sim, efetivamente a advocacia criminal ela vem de um cenário, de uma história muito mais formada por homens, mas hoje me parece até em todos os ramos, mas na advocacia criminal inclusive as mulheres vêm tomando esse espaço, enfim, e várias advogadas que são reconhecidas, né, como grandes profissionais. Estão tomando força, e não só advogados, né, tem juízes também que são mulheres na área criminal. Hoje então em Passo Fundo mesmo tínhamos 2 juízes, né, que eram mulheres. Nas delegacias, Nas delegacias, né, também bastante. A delegacia de homicídios, que é a delegada Daniela, a delegada Carolina Goulart. Elas estão ganhando espaço. A Delegacia da Mulher, a doutora Rafaela. A doutora Rafaela, isso também. Estão ganhando espaço. O advogado criminalista também está sempre inserido, muitas vezes, em assuntos polêmicos, como, por exemplo, o porte de armas. Eu queria conversar um pouquinho com vocês desses assuntos. Vocês são bastante procurados também para saber opinião, né, quando se fala nesses assuntos. Sim, principalmente agora com o Bolsonaro, né? Então vem à tona toda essa questão do porte de arma. Então sempre vem discussão de se é cabível o porte de arma, quem tem direito, como é que está essa situação. E acabamos sempre tendo que dar as opiniões, né? Então a associação também serve para uma discussão, como vocês falavam, né, desses assuntos, para que vocês consigam discutir contrapontos, né? Inclusive já foi aberto espaço para a associação em outros jornais, veículos de imprensa, justamente para esclarecimento quanto ao porte de arma, quando saiu ali os decretos do Bolsonaro, né, para esclarecer quais que eram os direitos de quem tinha direito, como é que funcionava, tudo mais. Claro, o advogado também é um prestador de informação, né? Porque muitas vezes a população não sabe o que é um crime, o que não é, quando eu estou cometendo um crime, né? Quando não estou. Então a associação também tem esse papel informativo, Gustavo. Sim, e isso é muito interessante na associação, porque muitas vezes a advocacia criminal ele é um trabalho
sozinho, né? É um trabalho do profissional apenas com suas ideias. E a associação vem buscar exatamente que isso não ocorra, que esse profissional que tem uma dúvida, por exemplo, que nem eu digo, joga no grupo do WhatsApp lá da associação, para a gente formar um entendimento, olha, sobre tal motivo, por exemplo, algo que acontece muito, está acontecendo um julgamento no Tribunal de Júri, que é um julgamento um pouco maior e que existem intervalos, muitas vezes alguns colegas nos mandam no meio do intervalo. Pessoal, está acontecendo isso pode acontecer ou não pode acontecer, o que me ajudem aqui, e a gente peça esse auxílio rápido e direto, que é muito positivo e dá até uma segurança, às vezes, ao colega, para não dar talvez alguma opinião ou uma dica, que nem a gente diz, né, de vez em quando, sobre alguma coisa errônea, enfim, equivocada. É uma rede mesmo, né? Uma rede de apoio entre essa categoria. Então vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, em seguida retornamos com outras informações sobre a ACEPLAN. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Política em Ação aqui no canal 16, na TV Câmara, e hoje o nosso assunto é a Associação dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio. Por isso estão aqui comigo o presidente da ACEPLAN, Gustavo da Luz, e também o secretário Felipe Henrique Leso. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho então do objetivo, do que é a ACEPLAN. Agora vamos entrar em outros assuntos, como os eventos que vocês realizam, Gustavo. Esse ano aconteceu vocês trouxeram pessoas importantes, né, nomes renomados aqui para o município. Como é que foi esse evento? Foi um evento em maio que a gente, juntamente com outros órgãos, trouxemos 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Neff Cordeiro e o ministro Rogério Schetti, que até eles tiveram que sair antes por causa que na outra semana eles teriam que julgar o habeas corpus do presidente Temer, do ex-presidente Temer, então, e mais o desembargador Tovo, João Batista Marques Tovo. Foi um evento muito, muito positivo, porque eles nos trouxeram aquela visão do tribunal, né? Aquela visão dos tribunais superiores, enfim, para otimizar os nossos associados e também aos alunos da Faculdade João Paulo II que participaram. Foi muito positivo por essa troca de experiência com autoridades, enfim, de um escalão maior, né, que conseguem vir até Passo Fundo para conversar com a gente. Conhecimento. Já tem algum evento previsto aí para os próximos meses? Este ano ainda a gente não tem nenhum evento previsto. A gente tinha um evento previsto no fim que foi desmarcado, mas o que a gente sempre está fazendo quase que mensalmente são reuniões só com os nossos associados. Como eu te disse, um dos nossos pilares é exatamente essa instrução, essa otimização do conhecimento dos nossos associados. Então a gente busca fazer reuniões, às vezes mensais, bimestrais, sobre pontos específicos, como atuação na delegacia, atuação em plenário do júri, para enfim a gente conseguir trocar ideias e otimizar a prestação de serviço de todos. E claro, tem um certo padrão de atendimento, porque um advogado leva o nome de toda a associação, né? Exatamente. Falando um pouquinho dessa questão dos alunos que ele falou, por exemplo, da Faculdade João Paulo, vocês também levam conhecimento muitas vezes a estudantes, Felipe, dão palestras também, né, conversam com alunos do curso de Direito? Sim, com certeza. Na verdade, o Dr. Gustavo é professor de uma instituição aqui de Passo Fundo, né? Então, estamos sempre levando ao conhecimento dos alunos, explicando a área do direito criminal, a importância da ACEPLAN também. Sempre que surgem oportunidades, estamos divulgando, né? Falar da experiência de vocês para que outros se interessem também por esse ramo, né? E é muito importante. Eu vejo por mim mesmo, quando eu estava na faculdade, a gente não sabe qual ramo seguir, qual caminho, o que é melhor. Então, sempre bom ouvir a experiência de profissionais, né, que atuam na área, para ver se é aquele caminho que queremos seguir ou não, né? Bem importante.
Falando um pouquinho dos júris, vocês também participam, oferecem apoio, né, Gustavo? Como é que é essa questão? Isso, dentro daquele pilar que eu tinha comentado contigo, da assistência aos necessitados, a gente presta apoio hoje a pelo menos 6 comarcas, Erechim, Casca, Guaporé, Marau, Getúlio Vargas também, de júris dativos. O que são os júris dativos? Muitas vezes a Defensoria Pública, ou porque não tem defensor na comarca, ou porque naquela data ele não pode e o julgamento não pode ser desmarcado por ser um réu preso ou alguma circunstância, a associação é contatada e fornece então um advogado gratuito, né, que ele vai até a cidade e realiza então essa defesa do acusado da melhor forma possível. Nisso também vocês acabam participando muitas vezes do processo, Felipe, como é que acontece? Sim, tem alguns casos também de comarcas que estão com defesa defasada, né, em razão do acúmulo de processos. Também eles entram em contato conosco para assumirmos os processos em que a Defensoria Pública não consegue, em razão ou por colidência de defesas, por ter mais de um réu no processo, daí a Defensoria Pública poder só atuar para um dos réus. Eles também entram em contato para que a gente assuma o processo e trabalhe em todo o processo de forma gratuita. Olha só, bem importante, trabalho bem importante da associação. O diálogo também com outras regiões, vocês falavam que trabalham em outras comarcas, mas muitas vezes tem contato com advogados de todo o estado, Gustavo, até de fora, né? E a associação permite, né, essa aproximação, esse elo entre os colegas. Isso, eu sempre digo que esse nosso contato com os demais colegas, ele nos abre portas, né? Uma das coisas que eu acho muito positiva que a gente tem nessa associação, que é muitas vezes um advogado, por exemplo, precisa pegar um processo, um exemplo clássico, Porto Alegre. Todo mundo quase tem um recurso, alguma coisa em Porto Alegre. E naquela semana você não está em Porto Alegre. Normal, todo dia tem algum colega que fala no grupo, olha, alguém está em Porto Alegre e pode fazer essa carga desse processo, que é a nomenclatura, e algum colega sempre faz, então é aquela coisa, tem uma economia para o advogado, na verdade, de ter que ir até a Porto Alegre só para fazer a carga do processo, ou ter que pagar uma diligência para isso, é feito por algum colega apenas pela parceria mesmo. Olha só, bem legal. Falando um pouquinho dos recursos, para onde são destinados os recursos da associação? Vocês também fazem outro papel social, né, nesse caso, que é auxiliar muitas vezes os órgãos da segurança pública? Isso, por diversas vezes nós somos procurados, seja pelo presídio, seja pelas delegacias, para o levantamento de verbas, para ajudar o custeamento, seja de um ar-condicionado, seja, esses dias aconteceu, essa semana foi entregue uma porta no presídio regional de Passo Fundo, né, que foi custeada pela associação. Então esses recursos que a gente arrecada com os associados, ele é destinado muitas vezes para isso, né, para a gente conseguir também auxiliar de alguma forma a comunidade perante os órgãos que necessitam de alguma coisa. Que é muito importante, né, Felipe? É uma rede da segurança pública, Sim, né? Exato. E também, juntamente com a OAB, também nós buscamos sempre um aprimoramento tanto da segurança dos próprios advogados, como é a questão do parlatório lá do presídio, que fizemos reuniões junto com a diretoria do presídio, buscando as melhorias lá do parlatório, iluminação, tudo buscando um melhoramento para toda a classe. Claro, um conforto também, né? Exato. Bom, Gustavo, Felipe, a gente vai encerrando o nosso programa. Acho que deu para a gente um pouquinho, né, do trabalho da CEPLAN, conhecer, mas fica, então, o contato de vocês, né, o contato, mais uma vez, queria que tu repetisse da associação, para que quem quer conhecer, ou muitas vezes um estudante que tem interesse em saber um pouquinho mais dessa área, procure vocês. Isso, nosso contato é 3632-7080. Tem alguma dúvida, pode entrar em contato com nós. Muito obrigada, então, pelas informações de vocês, Gustavo, Felipe, pela disponibilidade hoje. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado pelo espaço. Nós agradecemos. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.